convidar os irmãos a se colocarem de pé, para que juntos possamos estar lendo um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 6. Irmãos, coisa linda estar na presença do Senhor, coisa linda esse amor de Deus que nos alcançou para que pudéssemos estar aqui na presença dele nesta noite. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao encontro. Irmãos, eu quero, nessa palavra, estar colocando em evidência esse grito que é anunciado no versículo 6. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Saí ao encontro. O Senhor Jesus veio à terra para cumprir um propósito que ele fala que antes da fundação do mundo já estava preparado. Jesus vem para restaurar o homem a Deus. O pecado no Éden gera uma ruptura entre o homem e Deus. E isso traz sérias consequências para os homens que passam a viver errantes em seus pecados. Perdem a glória de Deus, perdem a imagem de Deus e vão cada dia mais e mais se distanciando do propósito para o qual Deus nos formou. E Jesus vem e cumpre a sua missão de restaurar o homem a Deus e abrir novamente um caminho que leve o homem a Deus. E esse caminho é Jesus. E ele fala que todo aquele que nele crê, através da sua morte na cruz, entra por um novo e vivo caminho para um reencontro com o Pai. Aleluia! E então, Jesus deixa, enquanto estava aqui na sua missão, Jesus coloca algumas parábolas para fazer entender ao homem os mistérios de Deus. E uma das parábolas que ele fala é da sua própria volta. O Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite para te dizer: Jesus voltará. Amém. Aleluia. Nós estamos às vezes sobrecarregados com tantas coisas. A vida é muito difícil. A gente mal sai de um problema entre outro. Mas o que eu quero te dizer, que tem muitos que estão anunciando que tem uma agenda do anticristo na terra. Pois eu venho aqui te dizer algo novo. Existe uma agenda de Deus no céu que se sobrepõe a qualquer agenda que qualquer homem possa fazer. E nessa agenda do céu tem um dia e uma hora determinada para que Jesus volte. Aleluia! Então Jesus cumpre a sua missão, morre na cruz, abre o caminho e retorna ao céu. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus faz uma promessa: ele voltará. Desde então, do momento que é cumprido o propósito, do momento que é encerrada aquela missão, inicia-se uma nova etapa. E essa etapa é que a igreja foi fundada. Jesus deixa a igreja fundada, estabelecida sobre
igreja. E Jesus atravessa o tempo. Jesus deixa uma mensagem que atravessa o tempo, levando a mensagem da cruz e da salvação em Cristo. E a igreja segue, rejeitada, perseguida, porém vitoriosa. Irmãos, nós não podemos deixar de entender que não importa quais sejam as nossas lutas, nós somos vitoriosos, porque nós somos selados na salvação em Cristo. Que é a derradeira e grande vitória contra o mal. A igreja é vitoriosa. Eu sou a igreja, você é a igreja. Eu sou vitoriosa em Cristo. Você é vitoriosa. Vocês são vitoriosos em Cristo. Não deixe que os seus problemas definam vocês, mas que a mensagem da cruz, no qual vocês foram selados, defina a vitória de Cristo na sua e na minha vida. Aleluia! Porém, irmãos, a igreja, ela é formada por pessoas. E pessoas fazem escolhas. E escolhas trazem consequências. Né, irmãos? Então, quanto igreja, nós continuamos tendo a liberdade de fazer escolhas. E no texto que nós lemos, irmãos, nós vimos que parte da igreja estava preparada. E a outra parte da igreja não estava preparada para se encontrar com o noivo. Igreja do Senhor, o Espírito Santo te pergunta nesta noite: quais têm sido as suas escolhas? Quais têm sido as suas escolhas? Você tem feito a escolha de reservar o seu azeite? Ou você tem se contentado com o azeite que queima na lâmpada, sem se dar conta que ele pode acabar a qualquer momento? É tempo de nós fazermos uma reflexão. Quais têm sido as nossas escolhas quanto igreja? Aleluia! A consequência das escolhas das virgens determinou no resultado em que as preparadas foram levadas pelo noivo. Irmãos, é algo aqui no Evangelho que me chama a atenção, que Jesus deixa claro no versículo 5 que ele diz: e tardando o noivo. Entende aqui que Jesus já estava avisando que a sua volta não seria imediata, não seria breve, que levaria tempo, um tempo que para nós, irmãos, já se passaram 2000 anos. Irmãos, 2000 anos. E nós não sabemos quanto tempo mais se passará até que Jesus venha. Em Atos, no capítulo 1, diz assim, ou 6, capítulo 1, versículo 7. Respondeu-lhes, olha, vou ler o 6 para que fica melhor entendido. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O tempo é de Deus. O tempo é preservado por Deus e Ele tem autoridade para isso. Não deve explicação a ninguém. E o que nós precisamos entender é que o tempo, muitos estão se empenhando em descobrir quando Jesus vai voltar. Já muitos ousaram até marcar a data que Jesus vai voltar ali. Ficaram envergonhados, irmãos. Anunciaram datas de Jesus. Quem já ouviu falar sobre isso aqui? Não vou divulgar nomes de religiões, porque não estamos aqui para constranger ninguém. Mas ousaram fazer cálculos matemáticos e marcar a data da vinda de Jesus. Enquanto Jesus disse: não vos compete conhecer o tempo ou épocas. Irmãos, na verdade, o que importa do tempo, esse tempo de que Deus tem nos dado, é para
que nós estejamos preparados. É para que eu me prepare. É para que você se prepare. Não é para ficar preocupado um dia. É estar preparado para a hora que for. Esse tempo de Deus é para que nós possamos orar mais, jejuar mais, adorar mais, evangelizar mais, fazer mais a obra, estar mais em comunhão, perdoar mais. Porque Ele vai voltar. Amém. E cada dia é uma oportunidade que nós recebemos para fazer reserva de azeite em nossas vasilhas. Como? Ajustando nossas atitudes, aperfeiçoando nosso modo de falar, de agir, de vestir, colocando tudo em concordância com a palavra de Deus. Irmãos, não tem outra forma de nós chegarmos a Deus, irmãos, se nós não alinharmos a nossa vida com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o aferidor da medida, é pela palavra que nós vamos ser julgados. A palavra. Quando Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria como falar e como proceder, é dentro da palavra, é através da palavra. Estão todos convidados para vir para a escola dominical, que 9 horas da manhã, viu? Para aprendermos da palavra, que nos santifica, que nos restaura, que nos ensina o caminho novo aberto por Cristo, para chegarmos ao céu. Aleluia! É necessário trazer Jesus para o centro da nossa vida, para o centro da nossa vontade, deixar que Jesus venha verdadeiramente reinar sobre nós. Amados irmãos, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 14, o apóstolo Paulo disse assim: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Irmãos, a palavra cingir-se, ela significa vestir, estar vestido, é vestir algo. Quando o apóstolo Paulo fala isso daqui, ele está falando que a gente precisa, que nós precisamos nos vestir de Cristo, como a roupa que nos cobre. Nós precisamos estar vestidos de Cristo, para que nós estejamos inteiramente revestidos. No Evangelho de João, Jesus afirma também, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos veste, Jesus nos guia, Jesus nos ensina, Jesus é tudo que nós precisamos ter. Jesus é o centro da vontade de Deus na nossa vida. Nós vestimos roupas para cobrir o nosso corpo. Quando olhamos uns para os outros, não vemos os corpos uns dos outros, e sim as roupas que nos cobrem. Da mesma forma, quando nós estamos cobertos por Cristo e o mundo olhar para nós, ele vê, o mundo verá Cristo em nós. Aleluia. Você entende? Você entende quando ele diz que nós somos a luz do mundo? É porque quando o mundo olha para nós, ele já não vê a mim, ele já não vê você, mas ele vê Cristo em nós. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Cristo nessa noite. Assim, irmãos, nós vivemos as escolhas de Deus. Aleluia. Oh, irmãos, é tão bonito de se falar essas coisas, mas é tão difícil, irmãos, de viver essas verdades tão necessárias para a nossa salvação. Mas, irmãos, eu venho dizer a você que, embora que de nós mesmos não possamos, de nós mesmos não tenhamos graça, quem nos reveste
dessa graça é o Espírito Santo de Deus. E o que eu quero te dizer é que Cristo, quando deixou para nós essa missão, Ele capacitou a cada um de nós com essa autoridade e com esse poder que desceu no dia do Pentecoste, quando a igreja foi revestida pelo Espírito Santo para que pudesse marchar vitoriosa na terra. Amém. Assim vivemos as escolhas de Cristo para nós, quando negamos as nossas vontades e fazemos a vontade de Deus, estamos vestidos de Cristo. A roupa de Cristo em nós é quando nós nos colocamos na posição de fazermos a vontade de Deus. E o Espírito Santo promove através de nós a boa obra para a qual Cristo nos chamou, enchendo as nossas reservas de azeite e nos preparando para o encontro com o noivo. Pois um grito vai ser ouvido: eis o noivo, prepara-te, ó igreja do Senhor. Aleluia. Assim eu termino a minha mensagem, a mensagem que o Senhor nos deu. Desejo que cada um de vocês guardem no coração e que se fortaleçam no poder de Deus, para que possamos naquele grande dia estarmos preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus na sua glória. Aleluia.